Não, não, não. Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa está errada. Porque eu não estou exigindo que você seja perfeito hoje. Eu estou exigindo que hoje você seja melhor do que ontem. E que amanhã você seja melhor do que hoje. Todos nós estamos aprendendo. Ninguém nasceu sabendo. Inclusive Jesus Cristo. Ele não nasceu sabendo. E vamos falar sobre isso. Meu nome é Adriano Pereira. E esse é o canal Meu Propósito. É, mas antes de qualquer coisa, eu quero falar daquele negocinho. Certo? Aquela bexiga murcha. Esse negócio de bexiga murcha não é do outro canal aí? Não, não quero não. Porque aí depois vão dizer que eu sou o homem que copia. Muda. Pessoal, normalmente eu falo sobre inscrição, sobre compartilhar no final do vídeo, tá? Eu sempre faço isso. Por quê? Porque eu sempre me senti desconfortável de pedir a vocês para dar um like, para compartilhar logo no início, né? Até porque eu não sei, eu não sabia se vocês iriam gostar do conteúdo ou não. Mas existem pessoas aqui que já assistem esse conteúdo há muito tempo, tá? Então sabe se que esse conteúdo é de qualidade ou não. Então a essas pessoas eu peço, por favor, já dê um like, tá? Já aciona lá o sininho para que você possa ser notificado sobre todos os vídeos desse canal, tá bom? E também eu gostaria de pedir para que você que não é inscrito, porque eu sei que tem muitas pessoas, nossa, quase 40% das pessoas que assistem esse conteúdo não são inscritos no canal. Então, por favor, o que está faltando? Se você está sempre vindo aqui e você está assistindo o vídeo, o que está faltando para você se inscrever? Por favor, eu preciso que vocês deem like. Eu preciso que vocês comentem com qualquer coisa. Se você não sabe, eu sou ruim para escrever, Adriano. Vai lá, coloca um emoji lá nos comentários. Mas faz alguma coisa, tá? E logo no início, se for o caso, pare agora e já faça. Por quê? Porque isso vai ajudar o canal. Isso vai ajudar para que o YouTube ele entenda que o conteúdo desse canal é relevante, que mais pessoas precisam ouvir. E aí eles me ajudam na divulgação. Vocês fazem a sua parte, eu faço a minha parte e o YouTube faz a parte dele. Posso contar com vocês? Hoje o Vem e Segue em Detalhes ele vai falar de Doutrina e Convênio 93 e eu vou iniciar do versículo 13 até o versículo 14. Né? Eu vou ler essa escritura com você e nós vamos comentando, nós vamos conversando, tá bom? E a escritura diz o seguinte: E a princípio não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça, até receber a plenitude. E assim foi chamado de Filho de Deus, porque não recebeu da plenitude no princípio. Essa escritura está falando de Jesus Cristo. Ela está falando que Jesus Cristo ele não recebeu a plenitude, ou seja, tudo o que o Pai, o todo conhecimento, tudo no princípio. Mas ele foi crescendo degrau a degrau. Eu gostaria de ler um pouco uma citação, né? Assim, um comentário, uma citação de Lawrence Snow, um dos presidentes da igreja, Lawrence Snow, com respeito a essa escritura. Ele diz o seguinte: a condescendência de Jesus Cristo incluía o fato de que o mesmo, ele, membro da Trindade, passou pelo véu da mortalidade, tornou-se como cada um de nós. E, a princípio, não tinha ciência de sua identidade divina de Filho unigênito de Deus, o Pai. O presidente Lorenzo Snow explica
Quando Jesus estava na manjedoura, como um bebê indefeso, ele não sabia que era o Filho de Deus e que anteriormente criara a terra. Quando o decreto de Herodes foi emitido, Jesus disso nada sabia. Ele não era capaz de salvar a si mesmo, que era um bebê. E José e Maria tiveram que levá-lo em fuga para o Egito para protegê-lo dos efeitos do decreto. E ele cresceu até a maturidade, e nesse processo foi-lhe revelado quem ele era e por que viera ao mundo. Foram-lhe revelados o poder e a glória que tinha antes de vir ao mundo. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa citação. Que citação, pessoal! Jesus Cristo, ele passou pelo véu da mortalidade, aquele famoso véu do esquecimento, igualzinho a cada um de nós, igualzinho a cada um de nós. Jesus Cristo, quando bebê, na sua infância, ele foi protegido por anjos, não só anjos celestes, mas eu gostaria de ressaltar anjos mortais, José e Maria, os seus pais terrenos, que receberam um encargo de proteger e cuidar e educar o Filho de Deus. Até o momento que ele fosse revelado quem ele era. Então ele foi aprendendo, até saber que ele era o Filho de Deus e que ele criou a terra e que ele veio com um propósito. Incrível disso tudo, pessoal, foi que quando eu estava preparando essa mensagem, no momento que eu vi Cristo na manjedoura, eu vislumbrei o nascimento dos meus 2 filhos, Samuel e Sara. E depois eu percebi, com essa citação, a correlação deles e do crescimento deles com Cristo e o crescimento de Cristo. Eles vieram a esse mundo como bebês, tanto Samuel como Sara, meus filhos. E isso não anula o fato de que eles são filhos de Deus. Mas eles chegaram como bebês, assim como Cristo. E eles não sabiam que... Acho que Samuel ainda está aprendendo. E Sara e eu, mas que nós somos filhos de Deus. E Deus concedeu a eles anjos, eu e minha esposa Conceição, Cessa, para protegê-los, para cuidar deles, para educá-los em luz e verdade, e para que no devido tempo eles obtivessem um testemunho e soubessem por si mesmos que são filhos de Deus. Samuel já começou, tanto Samuel como Sara começaram a aprender que eram filhos de Deus na primária. Com ele sou um filho de Deus. E tanto comigo como minha esposa. Então perceberam, irmãos, qual a nossa missão aqui? E a correlação existente entre nós, nosso crescimento, o crescimento de nossos filhos e o nascimento e crescimento de Cristo, até que ele veio a saber qual era a sua missão e até que nós viemos a saber qual é a nossa missão e até que nossos filhos possam saber qual é a missão deles. Eu gostaria de ler mais uma escritura. Essa escritura fica em Lucas 2, 52. E crescia Jesus
em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Pouco se sabe sobre a infância, pouco se sabe sobre a adolescência de Cristo, mas sabe-se de uma coisa, que ele crescia em estatura e sabedoria e graça perante Deus, porque Deus ia se agradando do que ele ia aprendendo e como ele ia desenvolvendo e do que era ensinado também pelos seus pais mortais e pelo que era ensinado também pelos seres celestiais. E ele crescia tanto perante Deus como perante a sociedade. E assim deve ser o crescimento também dos nossos filhos. Eles precisam crescer em estatura, e muitas vezes nós achamos que eles só devem crescer em estatura, mas não é. Eles precisam crescer em estatura, sabedoria e graça perante Deus, porque Deus precisa se agradar do que está sendo ensinado para eles, e perante os homens, porque as pessoas que estão ao redor dos nossos filhos precisam perceber a luz de Cristo que emana deles, graças ao que está sendo ensinado a eles. Esse foi o primeiro ponto, no que diz respeito à correlação existente entre o nascimento de Cristo, o crescimento de Cristo, o nosso nascimento, o nascimento de nossos filhos e nosso crescimento e o crescimento deles, até que cada um de nós possa saber qual é a nossa missão aqui e que somos literalmente filhos de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês é: não se cobre tanto. Existem pessoas que se cobram tanto, querendo ser perfeitos aqui. Nós não vamos alcançar a perfeição aqui. Mas Lourenço Snow, o presidente que eu estou expondo hoje aqui, ele deixou mais um conselho para nós. E ele diz o seguinte: não espere tornar-se perfeito de repente. Se isso é o que esperam, ficarão decepcionados. Sejam um pouco melhores hoje do que foram ontem, e sejam melhores amanhã do que foram hoje. Não permitamos que as tentações que talvez até certo ponto nos vençam hoje, nos vença no mesmo ponto amanhã. Assim, sejam sempre um pouco melhores a cada dia e não deixem que a vida passe sem que façam o bem ao próximo e a si mesmo. Então é isso, pessoal. Não é questão de ser perfeito hoje. A perfeição hoje não vai ser obtida hoje aqui. Mas nós podemos ser melhores hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Isso é o que é exigido. Isso é o que o Senhor exige de nós. Que nós possamos ser melhores a cada dia. E um ponto que ele falou, que possamos fazer bem ao próximo e a nós mesmos. Existem pessoas que fazem muito bem ao próximo, mas não cuidam de si mesmo, não gostam de si mesmo. Irmão, você é filho de Deus. Você tem que amar a si mesmo e você tem que cuidar de si mesmo. Então esses foram os 2 pontos que eu gostaria de trabalhar hoje, nessa questão de vem, segue-me detalhes. Busque ajudar os seus filhos para que eles possam chegar a um momento em que será revelado a eles mesmos que são filhos de Deus e a sua missão aqui na terra. Que eles possam lembrar, na verdade é lembrar desta grande missão, lembrar que viviam com Deus antes e que são literalmente filhos de Deus, porque faz toda a diferença quando você sabe que você é um filho de Deus. Faz toda a diferença. E o outro ponto é: seja melhor hoje. Seja melhor hoje. E eu gostaria de encerrar lendo uma outra escritura, Doutrina e Convênios 93, no versículo 40. Eu, porém, ordenei
que criassem vossos filhos em luz e verdade. Que possamos buscar criar nossos filhos em luz e verdade. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, subindo até o encontro com Deus. Não somos perfeitos. Não podemos exigir perfeição deles de imediato, mas podemos ser melhores a cada dia. Eu sei que Deus vive. E sei que Jesus é o Cristo. E sei que Jesus, quando veio aqui e como bebê, ele não sabia que era filho de Deus. Mas ele foi crescendo em estatura, conhecimento, sabedoria, graça para com Deus e para com os homens. Assim como nós, assim como nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Acione o sininho. Me ajude a propagar o Evangelho. Me ajude a reter os filhos de Deus e ajudá-los a reconhecer Deus como seu Pai literal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço, pessoal.